Eu só quero aproveitar os editores que estão aqui, antes de fazer a apresentação do Bruno, que eu pedi autorização para ele, para dizer que a gente vai ter um café da ANER extra na quinta-feira, às 14h30, para falarmos do impacto da reforma tributária sobre o setor de revistas, tá? Então, acho que existem muitas dúvidas, acho que é interessante vocês avisarem para os jurídicos das editoras. A gente vai convocar, vai falar, mas o tempo é exíguo, então a gente vai fazer todo esse trâmite, tá? Mas eu já estou avisando, depois tem um outro combinado com o Bruno, né, Bruno? E Sim. quem vai estar falando vai ser o Emerson Casale, que ele é justamente o cara que entende muito de reforma tributária, do que está acontecendo, e ele vai contar o que está acontecendo em Brasília, as negociações, os caminhos, etc. Tá? Então, na próxima quinta, 2h30, a gente vai ter uma edição extra do Café com a Neta, tá? Já estou avisando todos vocês, tá? Convidados, certo? E agora vamos ao nosso Bruno Costa. Eu tive o prazer de conhecer o Bruno quando a gente foi para o Rio de Janeiro, convidar Barões para se associar, né? Eles se associaram. Assim, eu acho sempre muito instigante conviver com o pessoal da Barões, porque eles estão cutucando a NER o tempo todo e mexendo, e eu acho que vale muito a pena isso, muito, porque é tudo que a gente precisa. Eu acho que a gente está no século XXI e a gente tem que estar no século XXI enquanto publishers, enquanto produtores de conteúdo, e, enfim, eu sei que a Barões vai chacoalhar bastante a NER, e eu adoro isso. O Bruno Costa, ele é sócio fundador, né, da Barões, ele tá lá há 6 anos, né, Bruno? E ele é Isso. diretor de estratégia de dados, enfim. E aí, acho que a nossa grande questão hoje é como lidar com os dados, como a gente analisar esses dados, né? E a Barões, ela tem essa expertise. Então, Bruno, a palavra é sua, eu tenho certeza que vai ser muito legal o que você vai nos contar e vai nos ensinar, né? E fica à vontade, por favor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Regina, pelo convite e todo mundo da ANER, né, na verdade, que está fazendo um trabalho muito legal de educação, né, de trazer temas importantes para os players, né, para os publishers. A Barões fica muito honrada também em se associar, né, à ANER, e a gente espera poder contribuir, né, com a nossa visão. Hoje, especificamente, a gente vai trazer esse tema, né, elevando a estratégia de dados. Primeiro, eu só queria confirmar se a minha tela está visível para todo mundo. Está. Ok. E a gente montou, né, eu montei essa apresentação, que a gente vai falar sobre estratégia de dados, tá? Então, a ideia, né, primeiro só me apresentando, eu sou sócio fundador da Barões, minha formação é de designer, só que eu atuo com criação, gestão e monetização de plataformas digitais de conteúdo desde 2006. Minhas experiências antes da Barões foram na Infoglobo, né, que hoje é a editora Globo, e também no Lance, que foi o maior case da minha carreira, onde eu conheci, né, o PH e o João, e a gente, a partir de lá, enxergando o movimento no mercado, nós fundamos a Barões. E a Barões é uma empresa que ela é focada em levar a expertise de publishing para marcas, né? A gente viu isso acontecendo, viu que as marcas precisariam cada vez mais dessa expertise, ou seja, de profissionalizar a sua comunicação editorial, e a gente lá desde 2017 vem trazendo isso para algumas marcas aí, né, que são líderes em seus segmentos, seja B2B, B2C, sempre pensando na cabeça de publishing digital, com técnicas e processos, né, estruturados, né? Então, seria a estruturação definitiva de um processo de publishing, né? Que, no caso, quando o publishing é feito por marcas, dá-se o nome de brand publishing, então é esse o segmento que a gente atua, tá? Então, aqui eu vou passar aqui uma apresentação. Primeiro, esses são os grandes desafios, né, que a gente vê aí nos publishers digitais. Pode ser resumido entre receitas e leitores, né? E você tem, na verdade, todo mundo aqui que trabalha, né, seja com alguma revista, algum player digital, sabe que tem muita coisa por baixo desse grande iceberg, né, desse desafio que todos temos, né, de gerar mais receita, de gerar mais valor, de conseguir uma recorrência de leitores, base de assinantes. Você tem aí coisas como a concorrência, tecnologia, o algoritmo de busca em redes sociais que muda a cada terça-feira.
questão de segurança, os dados, né, que é o tema aqui que a gente vai falar, que muitas empresas, não conseguem levar adiante uma estratégia de dados, né? A cultura do impresso, que também vai puxando, né, acaba segurando também qualquer tipo de evolução que o digital tenta trazer. Enfim, e você tem aí outros problemas técnicos, né? Tudo aí também envolvendo falta de recursos. Então, a gente sabe que o problema é muito grande, né? O que é visível, assim, precisamos de uma receita, mais leitores, mas aqui a gente precisa fazer uma leitura macro, né, de quais são esses desafios que acabam envolvendo muita coisa, né? E quando a gente fala de dados, primeiro a gente tem que tentar chegar num consenso do que são dados, né? Muita gente fala, os dados são importantes, mas é uma coisa meio que fica muito etérea várias vezes, né? Então, acho que é bem interessante a gente tentar chegar numa definição, né? Que dados basicamente são registros, né, observados que podem gerar uma informação, né? E ele gerando uma informação, o que é uma informação? São dados processados com algum significado e que pode modificar o conhecimento, né? E o conhecimento seria o processamento das informações com uma intenção e utilidade. Então, quando a gente fala de dados, os dados podem gerar informações que geram conhecimento. Então, por isso que é importante a gente estruturar, né? Pelo menos organizar o que a gente fala de dados quando a gente está falando de um publisher digital, né? Eu gosto muito de usar essa metáfora, né, da refinaria, né? Então, a gente tem os dados, a gente já viu N vezes essa frase, né, que os dados são o novo petróleo, o novo ouro, né? Só que não adianta nada você ter um local cheio de petróleo e você não tem uma refinaria, você não tem como extrair, né, e processar esse produto bruto, né, no nosso caso aqui, dos nossos portais, dos nossos sites. Então, a gente precisa refinar os dados, precisa desenvolver essa consciência de refinaria para dar utilidade a esses dados, tá? Tem uma questão que está acontecendo recente, tá? Que são duas mudanças. Uma mudança técnica, tá? E uma mudança regulatória. Então, tem novas leis de proteção de dados, né, no mundo, recentes, a LGPD, por exemplo, de 2020, restringindo o uso descarado de dados sem o consentimento, né? Dados de leitores sem o consentimento. Então, nesse esquema aqui, era o que acontecia, né? As empresas, as marcas, os anunciantes conseguiam comprar dados de usuários praticamente uma feira livre, né? Ela ia lá, pegava dados, usava, e o dono do dado ele não tinha o menor consentimento que aquilo estava acontecendo. Isso não vai mais poder ser feito, né? Então, tem uma grande oportunidade para nós, publishers, que é capturar dados de usuários por conta própria. Esses dados, né, proprietários, dados primários, eles vão ter cada vez mais valor no mercado, tá? Então, é uma oportunidade imensa que nós aqui temos de explorar esses dados. E a gente quando a gente fala de dados, né, e publishers digitais, isso remete muito a cookies, né, que também é um tema que está indo nessa mudança aí de tecnológica, né, que os cookies nada mais são, né, do que arquivos de internet que armazenam informações do usuário, né, do internauta que está visitando aquela rede. Então, cada site nosso, né, ele cria esse cookie e coloca no navegador das pessoas para facilitar futuros acessos, tá? Então, nome, preferências, conteúdos, tudo isso a gente coloca a partir dos cookies. E a grande diferença que a gente vai ter, né, e a gente viu aí nos últimos anos essas mensagens, né, de consentimento já acontecendo, a pessoa entra em um site, ela tem que clicar e dar um consentimento, aceito que você utilize os meus cookies. Hoje é feito esse controle, né, da permissão ou não de utilizar esses cookies está na mão dos usuários, né? Então, isso é uma mudança aí técnica que a gente está vendo, né, que combinada com essa mudança regulatória está trazendo muitas mudanças, né? E essas mudanças é justamente isso. Grandes players aí como Google e a Apple, quando a gente fala do Google, a gente fala em Google Chrome, por exemplo, que é um navegador utilizado por 90% da internet, né? Então, ele já anunciou que vai abandonar o uso desses cookies. Ou seja, para ter acesso aos dados,
vai ter que ser feito de outra forma, e não de uma forma descarada, né, como foi feito até agora. Então, esses dados proprietários, eles passam a ser uma vantagem competitiva, tá? Seja publishers, seja brand publishers, a empresa que tiver uma estratégia sólida de first party data, ela vai conseguir ter muita vantagem competitiva no mercado, tá? Uma das tendências aí que a gente está acompanhando, que vai dominar esse ciclo de segmentação de usuários, é uma sigla aí, né, que é o BioD, né, que a tradução seria traga seus próprios dados. Aqui tem um exemplo, né, uma matéria do Meio Mensagem, que a Disney já está adotando essa tecnologia do Google para a substituição dos cookies, tá? Então, e ele fala ali, ó, o Google quer integrar o PAIR, né, que é essa tecnologia, com publishers de alto valor ou qualquer publisher que tenha uma estratégia forte de first party data, tá? Então, para a gente ver como é importante a gente organizar a nossa visão de dados, e é isso que eu trouxe aqui hoje, tá? A gente ter uma organização, pelo menos mental e estratégica, de como esses dados podem ser separados, organizados e até ativados, tá? Essa matriz aqui, ela mostra mais uma vez a importância desses dados proprietários que os publishers eles têm domínio, têm capacidade de gerar, de criar, tá? A gente vê em um dos eixos o valor agregado, né, desses dados. Você tem os dados de terceiros, dados secundários, dados primários e até o zero party data. Depois a gente vamos apresentar a diferença entre eles, mas são dados, né, nesse quadrante aí, né, onde os publishers estão atuando, as pessoas, os usuários estão mais conscientes que a gente está coletando esses dados, tá? Então, por isso mesmo, eles têm mais valor, tá? E a gente vê, por muito tempo, né, a gente via duas questões técnicas aí dos publishers. A parte front-end, que é a parte visível, né, dos nossos portais, e a parte do back-end, que é onde a redação imputa os conteúdos, né? E agora a gente vai precisar, os publishers vão precisar cada vez mais organizar essa camada intermediária, que é uma camada de dados, né? Então, além da parte visível e o back-end, né, que é a parte lá, a parte dos fios, a gente vai precisar estruturar essa camada de dados. Isso vai ser fundamental para a evolução das estratégias. E se a gente quer resolver aquelas grandes questões dos publishers, com certeza essa camada de dados ela vai ser cada vez mais importante. Eu costumo usar muito essa frase, tá? Os dados são como temperos, né? Um pouco faz uma grande diferença. Então, muita gente fala sobre Big Data, né? Ah, não tenho capacidade para fazer isso, não tenho recursos para fazer isso, não tenho conhecimento para fazer isso. Mas a gente vê, às vezes, pequenas coisas que são feitas com dados que já dá uma diferença grande em termos de retorno de resultado. Então, a gente começar a encarar os dados como temperos, né? Onde uma pitadinha de dados já dá uma diferença no nosso prato, tá? Então, a gente, passando aqui para como que a gente consegue dar esse passo na estratégia de dados, né? No geral, pessoal, o que é feito hoje entre nós, né, publishers e players, a gente faz basicamente, né, uma análise de audiência, a gente tem informações geográficas e demográficas do nosso público, e a gente tem ali análise de concorrentes, né? Normalmente, no geral, esse é o patamar do conhecimento de dados e da aplicação de dados que são feitas no mercado hoje, tá? E a gente entende que pode ser feito, né? Podem ser feitas coisas um pouco mais avançadas, como separar os usuários em torno de consumo de temas, fornecer esses dados para a criação de retargeting, né? Uma campanha, uma segmentação, né? Uma estratégia de segmentação mais avançada, assim como lookalike, né? Você encontrar pessoas parecidas com o padrão de consumo que você tem, né? Você consegue integrar com mídia paga para construção de audiência. Você consegue, às vezes, você vende um projeto de branded content e você consegue garantir uma audiência, tá? Para aquela campanha de branded content. Você consegue reduzir o custo por clique, né? E, consequência, aumentar o seu retorno. Você consegue, a partir dos dados, ter insights para refinar a sua estratégia editorial. E aí, sem falar em outras aplicações, né? Ao longo do tempo, quando você instala essa mentalidade, você avança nessa estratégia de uso de dados próprios, tá?
Então, como avançar, o que eu separei aqui são basicamente quatro organizações, né? Primeiro é a gente selecionar a caixa de ferramentas, o que que a gente vai usar para fazer isso. A gente precisa também separar a utilidade desses dados, separar os tipos desses dados e também separar os tipos de análise. A gente vai ver que tem diferenças. Então, quando a gente fala assim, dados, né? Acaba sendo uma coisa muito reduzida, né? Uma visão muito ampla desse trabalho. Então, quando a gente começa a separar e organizar mentalmente, passa a ficar um pouco mais fácil, tá? Então, o primeiro ponto é a gente selecionar bem, né, a nossa caixinha de ferramentas. Então, vão ser ferramentas pagas ou gratuitas? Qual a utilidade de cada ferramenta? Eu vou usar isso de fato, né? Quem aqui nunca contratou uma ferramenta e passou meses e você não tem ninguém logado, não tem ninguém usando, ou você viu que não tinha valor, e às vezes você está amarrado em um contrato e não consegue sair. Então, o uso de ferramentas ela tem que servir à estratégia, né? Então, se você não tiver estratégia, a gente vai acabar sendo um contratador de ferramentas, e isso não é o indicado, né? A gente precisa basicamente de uma boa ferramenta para Web Analytics, né? Uma boa ferramenta para SEO, uma boa ferramenta para UX, né? Experiência do usuário, uma boa ferramenta para formulários e quizzes e uma ferramenta para CRM, para base de e-mail, né? Isso é o que eu indico, não precisa de muito mais do que isso, né? Podem ser pagas ou gratuitas, cada uma dependendo da sua utilização. O importante é a gente fazer uma verdadeira reflexão que a ferramenta ela deve atender à estratégia e não o contrário, né? Não adianta contratar uma ferramenta e depois tentar encaixar uma estratégia só porque a ferramenta está contratada. O segundo ponto é a gente separar a utilidade desses dados, né? A gente vê que tem uma utilidade que ela é mais interna, ela é para dentro, então seriam dados e métricas para melhorar o processo e gerar insights do próprio publisher, tá? Como exemplos aí a taxa de engajamento, o tempo médio na página, a leitura completa em páginas, taxa de conversão, ou seja, são avaliações, né? São métricas e dados que a gente usa para o próprio publisher, tá? E um outro é a gente olhar esses dados que são externos, são para fora, né? São dados para melhorar resultados, por exemplo, de anunciantes, né? Então, a gente tem aí o viewability de anúncios, o fill rate, né, para quem trabalha aí com mídia programática, o CPM, né, o custo por milheiro, segmentos de público. Então, a gente começar a separar os dados naquela real utilidade, né? Eu estou usando esse dado, essa avaliação, essa análise, para algo que vai melhorar o meu desempenho ou algo que vai melhorar o desempenho de um cliente meu, né? Então, isso acho que também é bem relevante e importante, tá? Terceiro, a gente precisa separar os tipos de dados, né? Eu foco muito aqui nesses dois dados, né, que é o First Party Data e o Zero Party Data, porque são dados que os publishers nadam de braçadas, né? A gente gera muitos dados e são dados de muita qualidade, porque são dados gerados a partir do consumo de conteúdo, né? Não são dados a partir de campanhas persuasivas. Às vezes, uma marca, né, ela cria uma landing page, impulsiona, né, coloca um montão de verba de mídia e você gera um montão de dados. Beleza, legal, é bacana. Mas isso não é orgânico, não é algo que o usuário, o leitor, está entregando aquilo ali com pleno interesse, né? Às vezes ele está com interesse ali da comunicação persuasiva. Então, a gente vê que tem diferença, e só para a gente entender aqui, o First Party Data é o conjunto de dados, né, que são coletados diretamente pela empresa, né, pelos publishers, a partir das interações com clientes ou usuários, tá? Então, a pessoa entrou no nosso portal, no nosso site, e ela já tem ali, por exemplo, um Google Analytics, né? E ali ela vai deixando os rastros de navegação, isso já são dados primários, tá, pessoal? E você tem também o Zero Party Data, né? Que aí são também, né, informações coletadas pelos clientes, né, pela própria empresa, só que são informações dadas de forma explícita. Então, isso depende de uma ação mecânica da pessoa, do usuário. A pessoa preencher um formulário, responder um quiz, responder uma pesquisa, uma enquete. Então, ela precisa clicar no botão lá de enviar, né? Precisa digitar, selecionar alguma opção. Então, esses dois tipos de dados, sobretudo quando eles são combinados, isso dá um poder muito grande para os publishers, tá?
E a gente vê aí na indústria esses dados, né? Sobretudo o first party data, né? Ele tem muito valor, tem cada vez mais, tá? As grandes consultorias e as empresas que cobrem o setor de mídia estão escrevendo muito sobre a importância desses dados primários, dados proprietários, nesse novo mundo aí sem cookies, né? Com essas mudanças regulatórias e mudanças técnicas que estão acontecendo, tá? Então, é algo realmente para a gente ficar muito atento e organizar a nossa estratégia de dados olhando para isso, tá? E a gente, por último, a gente precisa separar os tipos de análises, tá? Então, a gente tem aí uma análise descritiva, que, no geral, é onde a maioria fica, tá? No geral, as empresas analisam os dados só até esse ponto, que é o que aconteceu. O que aconteceu? Ontem tivemos 50 mil usuários no site. O top 10 de matérias mais lidas foi esse, né? As pessoas ficaram 2 minutos no site. É o que aconteceu. Só que a gente tem outras camadas que a gente também precisa se aprofundar. É a gente fazer uma análise diagnóstica, por que que aconteceu aquilo, né? Ou seja, a gente passar a investigar as causas de um determinado resultado ou problema, né? Por que que a audiência caiu, né? A gente também tem outro tipo que é preditivo, então vai te fazer projeções com base no que aconteceu. Então, a gente usar dados históricos para prever eventos futuros. Um exemplo, sazonalidades. Pô, a gente vê que todo mês de julho a gente tem uma queda, pelas razões A, B ou C, né? Então, a gente já segurar essa informação, né, e usar isso a nosso favor, né? E também o outro ponto que a gente precisa é chegar na análise prescritiva, que seria o que fazer, né? Quais são as recomendações, quais são as soluções para otimizar os processos e tomar as decisões a partir dos itens de cima, né? Então, se a gente parar no descritivo, né, só olhar o que aconteceu, a gente dificilmente vai avançar, né, pessoal? Então, a gente precisa ter essa visão, separar e saber que existem esses tipos de análise quando a gente está olhando para uma estratégia de dados, a gente saber o que aconteceu, por que aconteceu, fazer projeções com base nisso e também definir aí o que fazer, tá? Bom, a gente está aqui nos últimos 3 dias do Google Analytics Universal, tá? Que é uma versão do principal plataforma e ferramenta de análise de dados da internet mundial, tá? E eu acho que essa conversa nossa aqui, ela está em um bom momento, porque a gente está numa fase de migração, né? Alguns players migraram para outras ferramentas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre GA4, tá? Eu trouxe algumas coisas que está bem no tempo mesmo. Mas antes eu queria chamar a Regina, tá? Ver se ela tem algum recado e também dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma mensagem e também convidar, se vocês tiverem algum ponto, para ir anotando para a gente trocar alguma ideia no final da apresentação. Vai lá, Regina. Bruno, é o seguinte, então, gente, a gente está fazendo na próxima quinta-feira, às 14h30, uma edição extra do Café com a ANER. Por quê? Porque a gente está tendo uma discussão muito grande com relação à reforma tributária, então nós estamos trazendo um especialista, que é o Emerson Casale, que vai falar conosco sobre o impacto da reforma tributária sobre o setor de revistas. Então, todos estão convidados, não é? Na nossa newsletter e no nosso site, a gente vai ter o link para entrar, tá? Se inscrevam e venham, por favor, para esse café, que eu acho que vai ser muito importante para o nosso setor, para a gente entender todas as discussões que estão acontecendo em Brasília, os caminhos dessa reforma, o custo que vai ter para o setor de serviços, enfim, eu acho que vale muito a pena, tá? Então, na próxima quinta, das 14h30 às 15h30, nós teremos esse convidado, especialista em tributário, que vai nos falar e explicar o que está acontecendo em relação à reforma tributária. Tá bom? Era isso. Bruno, volta aí. Perguntas, gente, por favor, quem tem? Levanta a mãozinha. Então, você está Vamos sendo lá. hiperdidático, cara. Continua. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho do GA4, tá? Eu não sei se tem pessoas aqui que são dessa área de análise, de métrica, de dados. Se tiver, muito bem-vindos, mas o papo aqui também é estratégico, né? Então, a gente olhar como que o GA4 ele mudou, né? E como ele é mais benéfico aos publishers, tá? Essa
é a conclusão que a Barões chegou, que eu cheguei também, que é basicamente o seguinte: a versão antiga, né, a versão até então, que ela foi lançada em 2005, ela é orientada ao page view, né? Então, você tem lá o page view, e cada sessão é contada de uma forma. Se você abre o site no celular, conta como uma sessão. Se você abre o site no desktop, conta como outra, né? E essa versão do Analytics ela foi criada, né, lá em 2005. O Google comprou de uma outra empresa de análise de Web Analytics, e ela era muito voltada para e-commerce, tá? Então, quando a gente olha ali taxa de rejeição, né, era basicamente a pessoa entrar numa página e se a pessoa não comprou nada, né, ou não se interessou por nenhum produto, eu chamo de, fui rejeitado, né? Mas a gente sabe, né, nós como publishers, e a gente trabalha com conteúdo, que às vezes a pessoa entrar no nosso site e ler um conteúdo e passar 2, 3 minutos no nosso site, isso não é uma rejeição, né? A gente não pode chamar uma interação tão valiosa como essa de um leitor nosso de rejeição, né? Então, o que a gente viu é que o Google Analytics 4, ele trata muito bem, tá, os portais de conteúdo. Ela é muito mais adequada e benéfica a nós, publishers, porque ela permite essa análise mais detalhada do comportamento do usuário, tá? Além disso, ela também oferece esse recurso de análise preditiva, né? Lembra que estava um dos 4 tipos de análise lá que eu coloquei, né? Também tem integração com as ferramentas de publicidade do Google, obviamente, né? Eles foram muito inteligentes nessa integração, e também suporta a questão da privacidade do usuário. Então, é uma plataforma que está em linha aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente consegue trabalhar e avaliar tudo o que o usuário faz na página de uma forma muito fluida, tá? Não vou dizer que é simples, existe uma curva de aprendizado, tem muita gente se descabelando, né? Porque é, de fato, uma interface nova e o Google deu, né, alguns meses para as pessoas se adequarem, mas, basicamente, o que mudou, né, de uma versão para outra foi o modelo de dados, né? Então, seriam dados baseados em sessão, que é a versão anterior, e dados baseados em eventos, que é a versão nova, né? Então, esse daqui seria o desenho aí do GA4, né? O usuário, ele tem um evento e cada evento tem os parâmetros. Então, esses daqui são os modelos de dados comparativamente aí, no GA e no GA4, tá? Uma das principais mudanças, e que tem muito a ver com a nossa vida, é essa da taxa de engajamento, né? Do bounce rate, né? O que o Google fez, né? Ele mantém o bounce rate, você ainda tem essa visão, só que ele colocou uma taxa, né, que é o inverso, né, da taxa de rejeição, que é a taxa de engajamento, tá? Se você somar as duas, vai dar 100%. Então, ele tem essa forma de tratar o que é uma rejeição e o que é uma sessão engajada, tá? Então, acho que isso vai ajudar muito a gente, né? Quando a gente fala aí de tentar entender o que aquelas centenas de milhares de visitas todos os dias nos mostram, né? O Google Analytics 4 ele vai nos dar muito mais opção e possibilidade de análise, né? Sobretudo a partir dessa mudança, né? Que parece uma pequena mudança, só trocou o nome de uma métrica? Não, né? Não é isso. De fato uma mudança importante, né? De você tratar uma visita, né, que vai ler um conteúdo, que vai interagir com a sua página, com uma visita que é uma visita engajada, né? Então, isso aqui vai ajudar muito a gente na parte de análise quanto na parte de segmentações, né? Um outro ponto aqui de mudança, né, são os eventos. Evento nada mais é do que uma interação na página, né? Então, quando a pessoa entra no nosso site, qualquer interação na página, ela é considerada um evento, né? E todos esses eventos, eles possuem parâmetros, tá? Aqui são alguns exemplos aqui de parâmetros do evento. Então, você consegue ver aquele page view, qual é a mídia, né, que veio, que trouxe aquela visita, aonde que a pessoa está, qual o título daquela página, enfim, uma série de parâmetros, tá? Então, a gente consegue fazer muitas análises, né, uma análise bem aprofundada a partir dessa arquitetura aqui de dados que o GA4
permite, né? E a gente tem 4 tipos de eventos, tá, pessoal? São eventos que são coletados automaticamente, eventos de medição otimizada, os eventos recomendados e os eventos personalizados. Passando aqui rapidamente sobre cada um deles, os eventos coletados automaticamente, eles já estão pré-instalados no Google Analytics, tá? São interações básicas com o site, então ele conta ali page view, quando uma sessão foi iniciada, né? Ou um usuário engajou com o site, ou com o usuário rolou a página, tá? Antes, né, a gente precisaria fazer uma série de instalações técnicas, né? E hoje esses eventos já são coletados automaticamente. Eu vi alguém com uma mão levantada Eu. aqui. Não? Fui Tudo eu, fui bem? eu. Joaquim da Edcase. Tudo bem? Tudo Ô, bem, Bruno, Joaquim? prazer em conhecê-lo aí. É, uma das unidades de negócio da Edcase é a produção de conteúdo Evergreen Soft News que a gente distribui por RSS para portais de notícia, para sites de jornais e tal. E a gente tem um modelo de remuneração por revenue share da receita de publicidade, de programática, de OPEC, vendas diretas e tal. E esse GA4, bicho, caiu uma bomba nos últimos meses, né? Porque vários desses veículos, nesse momento de transição, estavam usando os dois para fazer exatamente o entendimento das novas ferramentas do GA4, para entender como que iam fazer o processo de transição e tal. E a gente estava trabalhando com 2 dashboards de audiência, o dash do GA normal, entre aspas, do antigo, e o dash do GA4 para ir parametrizando. E a diferença das métricas era absurda, assim, e isso influenciou muito na nossa remuneração, como eu disse, que é por revenue share, porque a gente ficava meio sem saber que base usar, né? Porque, assim, umas diferenças gritantes de audiência de um parâmetro de dash do GA normal e outro do dash do GA novo. Mas agora em julho cai o GA antigo, né? E começa a entrar só o Cai agora, GA4. dia 30 de junho é o último dia. Então, na sexta-feira, morre o GA antigo e fica valendo só o GA4. Mas, assim, a minha pergunta é a seguinte: na análise de vocês e no entendimento de vocês, faz sentido nessa fase de transição ter acontecido tamanhas divergências de informação entre as duas plataformas? Porque isso acabou gerando uma insegurança para a gente. Se fosse uma evolução da plataforma, onde os dados fossem consistentes e a plataforma nova desse novos recursos de análise, de medição e tal, beleza. Mas não, eram números diferentes. Ele puxava informações diferentes da base. E aí eu queria ouvir um pouco de você, o que você acha em relação a isso, se faz parte realmente do processo de desenvolvimento, e agora, como não vai ter mais a comparação com o antigo, só vai ter o novo, a gente vai ficar sempre na insegurança de se o novo está trazendo os dados corretos, que não tem mais uma base de comparação e tal. Eu queria trocar uma ideia em relação a isso. Perfeito. Bom, eu até usei a palavra cabelo em pé, né? Porque, de fato, não é uma mudança simples, né? Imagina você ter um produto desde 2005, né? E quase 20 anos depois você muda e fala, ó, a partir do dia tal, agora é esse daqui, né? O que a gente viu, Joaquim, são diferenças também, tá? De números de audiência. Eu imagino que nos publishers, tá? Muitos deles usaram uma tecnologia chamada AMP, tá? Que não tem suporte no GA4, entre outras coisas, tá? Então, o GA4 ele mudou a sua forma de captar dados de audiência. Por exemplo, uma sessão no GA4, ele só é considerado uma sessão se a pessoa tiver no mínimo 10 segundos no site, tá? Primeiro que eu acho que isso corrige uma distorção que acontecia no GA antigo, de você ter tráfego, assim, inválido, né? E você consegue ter uma precisão maior que você está falando ali que você está enxergando um usuário real, né? O Eu que acho que justifica as divergências, né? o que É um dos justifica. pontos que justifica as divergências. Sim, Ok, sim. bacana, não sabia disso. Depois você tenta pedir para os seus parceiros medirem quantos dessa audiência são de páginas AMP. Provavelmente boa parte, tá? Isso não está sendo contabilizado no GA4. Pelo menos a princípio, o Google falou que ainda não tem uma solução para fazer essa medição. O que eu recomendo é não usar só o GA, tá?
usar, por exemplo, como a sua unidade é revenue share, o próprio sistema de gestão de anúncios, né, o Ad Manager da vida, você consegue medir número de impressões, né, receita ali nas impressões, que você não fica só olhando para o GA como parâmetro de medição de audiência que mexe diretamente na sua receita, né? Então, acho que esse é um ponto. Legal, Bruno. Obrigado aí pelo esclarecimento. Paula, eu estou lendo aqui a sua pergunta. Não perde, tá? Vai ficar disponível por alguns meses ainda. A nossa recomendação é fazer o download, exportar todo o dado histórico do GA, tá? Coloca num CSV, coloca no Excel, para você ter isso, tá? Não dá para imputar esses dados no GA4, tá? Mas pelo menos você tem, a partir de um momento, você passa a usar o GA4 e os dados históricos você tem numa planilha, tá? Mas você vai continuar podendo acessar o GA por alguns meses ainda. Você só não vai conseguir, ele só vai parar de capturar novos dados a partir do dia 1º agora, tá? Tem uma exceção só, que são os clientes que pagam a versão Pro, né, do Google Analytics, que esses vão ter acesso até o dia 31 de dezembro, tá? Mas, no geral, eu imagino que seja a maioria que usa a versão free, né, do Google Analytics, até sexta-feira agora vai ser o último dia de captação de dados, tá? Tem mais uma mão levantada aí, Bruno, da Aline. Por favor, Aline. Oi, Bruno. Na verdade, assim, a minha pergunta vai muito com a do Joaquim. Eu sou totalmente ao contrário da tecnologia, não entendo muito, mas vou tentar colocar aqui. A gente usa o GA, e a gente também usa o do nosso próprio site, que tem as métricas, tem os acessos, enfim, os cliques nos banners e tudo mais. E dá sempre uma diferença muito grande de acessos. E a gente sempre acreditou muito no GA, como se ele fosse uma fonte correta de informações e tudo mais. Só que quando a gente entra no nosso site, a gente até faz testes aqui de entrar uma pessoa, de ficar tanto tempo, enfim, e nosso site contabiliza isso muito real para a gente no momento, então a gente tem essa dúvida. Você pode me dizer alguma coisa se os acessos do GA eles eram validados mesmo, se a gente podia confiar, enfim, porque assim, para você ter uma noção, no GA a gente tem média de acesso, às vezes, de 30 mil acessos no mesmo site. E no nosso site, na nossa métrica do site, tem tipo 150 mil acessos. Então é uma diferença muito grande. Você consegue Sim. me ajudar? Assim, eu não posso falar como representante do produto Google, tá? E sim como, enfim, um usuário, um especialista. Mas todas as vezes que eu tive problema assim, de discrepância, o Google fala que não se compara dados do GA com outra ferramenta porque ele desconhece como essa outra ferramenta funciona, né? Então, assim, o Google sempre fala... eu sei como que o Google Analytics captura dados, né? E a precisão desses dados, né? Se você comparar com outras, você tem que entender como que esse outro captura os dados. Porque às vezes são modelos diferentes, né? E são coisas que não cabe muito comparar, né? Então, assim, a minha recomendação é que você faça uma análise técnica, se tem algum problema com a tag, né? Porque, de fato, 150 para 30, a gente não está falando de uma discrepância de 10 ou 15%, que é considerado aceitável e padrão, né? Você está falando de 5 vezes mais, né? Então, fazer uma avaliação técnica se essa tag está bem implementada, né? Migra para o GA4, né? Tem alguns dias ainda para fazer essa migração, e ver se melhora, né? Ver como que isso funciona, né? Eu costumo também olhar para o... Se você roda banners, né, no seu site, olhar para o número de impressões. Então, vamos supor, você tem 3 anúncios por page view, vê a quantidade de impressões que tem ali no mês, divide por 3, e você vai ter a quantidade de page views mensais. Talvez essa seja uma outra forma de você fazer essa leitura, né? E como um parâmetro adicional para você comparar. Obrigada. Por nada. Vou seguir aqui, pessoal. A gente tem um outro tipo de medição, né, de eventos, que é uma medição otimizada, tá? Quando a gente cria lá a conta, né, a propriedade no Google Analytics, que ele chama de fluxo de dados,
ele já tem alguns eventos já pré-instalados, tá? E a gente pode ativar ou desativar de acordo, né, se fizer sentido para o nosso projeto. Então, por exemplo, a gente consegue avaliar o engajamento de vídeo. Então, se você tem um player dentro de uma matéria ou na home, você consegue ver como que as pessoas engajaram com esse vídeo. A parte de pesquisa no site, né, o campo de pesquisa, você consegue quais foram as palavras e a quantidade de buscas que são feitas. Rolagem de tela, né, você consegue ver quantos por cento da tela foi rolado. Então, você consegue ter uma visão aí clara de engajamento por conteúdo, né, por peça de conteúdo, para fazer mudanças aí editoriais ou na própria matéria. Então, são algumas medições, né, de eventos que já estão pré-instalados, pré-configurados, e que você pode ativar e desativar no GA4, tá? Ele também tem esses eventos recomendados, tá? São eventos mais específicos, tá? Que o próprio GA recomenda que sejam criados, tá? Aqui ele tem a recomendação aqui para todas as indústrias, né? Então, por exemplo, select content. Então, quando a pessoa seleciona um conteúdo, ou seja, uma métrica muito específico, né? E você consegue ter essa visão. Então, o GA4, ele é um mal necessário, né? Vai dar muita dor de cabeça, é mais complexo, só que a gente vai conseguir ter uma visão de dados muito mais completa, sobretudo para a gente que trabalha com massa de audiência, né? Com muitas páginas, com interfaces. A gente também tem os eventos personalizados, né? Que qualquer um consegue criar um evento. Então, eu tenho sei lá, o site ele dá cambalhota quando a pessoa passa o mouse em tal lugar. Eu consigo medir quantas cambalhotas o site deu, né? Tem alguns nomes, né, para esses eventos que são reservados, ou seja, a gente não pode criar um evento com esses nomes, mas a gente pode criar qualquer um, né? E para isso, né, o que a gente recomenda a gente jogar as informações do publicador para o Analytics, tá? Então, a gente pegar lá a categoria do site, a data que ele foi publicado, o autor daquela matéria, né? O nome do redator, se a matéria tem um conteúdo multimídia embedado ou não, se a pessoa leu a matéria completa ou não. Ou seja, pegar informações que a redação cria e a gente jogar isso tecnicamente para o GA como um evento personalizado. Então, quanto mais informações a gente jogar para o Google Analytics, maior vai ser de leitura de dados, né, de coletar e de utilizar e ativar esses dados, tá? Inclusive, para a gente poder criar segmentos de público, né? O que é o segmento de público? Ele é um subconjunto de dados, então são os dados agrupados. O GA4 ele trabalha muito bem com isso. A gente consegue agrupar, tá? Pessoas e padrões de usuários para a gente encontrar comportamentos específicos, tá? Então, imagina o seguinte, a gente fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, qual perfil de público converte mais? Ou então, qual o padrão de navegação antes de um leitor se tornar assinante, né? A partir disso, a gente mapear o que essa pessoa navega, né? Quais são as matérias, os temas que essa pessoa navega, quais são os interesses e afinidades, pegar coisas relacionadas a engajamento, a pessoa fica mais de 2 minutos no site antes de assinar, né? Comportamento, então a pessoa clica em 3 matérias antes de assinar. Localização, 70% está vindo de São Paulo, né? E informações demográficas também, né? Homem, mulher, idade. E a partir disso, né, joga isso aqui no liquidificador e a gente tem aí uma estratégia voltada para ampliar a audiência, né, desses segmentos que são mais assertivos. Então, se eu sei que tem um segmento que tem mais propensão a converter uma assinatura, eu vou moldar, às vezes, a minha produção editorial para tentar atrair mais usuários dentro daquele perfil de público, tá? Então, aqui é um exemplo de como que a gente consegue usar essa nossa estratégia de dados, né, com as ferramentas certas, para a gente evoluir, né, dar um passo à frente nesse retorno direto aí de assinante, por exemplo, né? E também, eu queria falar que a gente já está chegando ao final da apresentação, um pouquinho que o Google Analytics 4 ele também está trazendo algumas coisas de inteligência artificial, né? Então, ele tem uma barrinha ali de busca, onde você faz uma pergunta mesmo, né?
quantos novos usuários temos este ano? E ele já dá a informação ali de imediato, né? Então, você consegue digitar, quem está aí trabalhando já com ChatGPT e outras ferramentas, é bem parecido, né? Você consegue fazer uma pergunta linear, né, diretamente para a ferramenta e ela te dá aquela métrica, aquela resposta direta, tá? Uma outra coisa também que eu recomendo utilizar, e o GA4 ele trabalha com isso, é a detecção de anomalias, tá? Então, ele está capturando os dados, né? E quando ele detecta uma anomalia, algo que está diferente do que foi nos últimos dias, ele consegue apontar para a gente, tá? Por exemplo, aqui embaixo, né, o tempo de engajamento foi 300% acima da média para a cidade de Volta Redonda, no Brasil, né? Então, imagina você ter o seu site mapeado e o próprio sistema te aponta essas anomalias, seja positivo, né, um pico de audiência, ou uma região que está convertendo mais, né, e depois você vai investigar por quê, como também algo negativo, né, uma queda brusca em alguma página, uma fonte de tráfego que estava dando audiência não dá mais. Então, essa detecção de anomalias também é algo que já está embutido aí no GA4, que, uma vez configurado, você consegue ter acesso a isso de uma forma muito rápida, tá? Então, pessoal, só para resumir, né, a nossa conclusão aqui, primeiro ponto, né, a estratégia de dados está ligada aos processos, né? Então, a recomendação é que vocês criem processos de análise de estratégia de dados nas empresas de vocês, né? Cercar-se de boas ferramentas e aprender a usá-las. Você no Google Analytics 4, né, claro que você pode contratar uma consultoria para te ajudar, mas, no geral, a documentação do Google aberta e gratuita, ela já atende muita coisa, tá? Organizar esses dados, né? Então, a gente separa os tipos, a utilidade, os tipos de análise e as ferramentas. O GA4, a interface ela pode parecer mais complexa, mas é uma versão mais benéfica aos publishers digitais. Quinto ponto, aproveitar a inteligência artificial ao nosso favor, né? A gente está num período muito interessante, onde você tem diversas ferramentas aí surgindo, que vai ajudar a gente a economizar muito trabalho e tempo, né? E o sexto ponto, né, que eu acho que é uma das principais mensagens aqui que eu queria passar, é que publishers, né, e brand publishers, eles são donos dos melhores dados, né? A gente está hoje montando, né, essa grande refinaria e a gente está em cima de uma grande região de petróleo, de ouro, que são os dados provenientes da leitura de conteúdo, tá? Então, essa é uma visão que a Barões tem, que as marcas vão precisar cada vez mais de dados gerados a partir de conteúdo, tá? Então, a gente organizar essa nossa estratégia é fundamental e dar esse passo à frente, tá? Eu queria também aqui divulgar o livro, né, do meu sócio PH, né? A Barões lançou no começo desse ano o livro Brand Publishing, Transição Midiática, que a gente fala muito aqui sobre o publishing, né? Tem um capítulo só sobre dados nesse livro também, tá? Então, ele está aí na Amazon e tem outras formas aí de comprar. E essas são algumas referências aí que eu usei para essa apresentação. Eu vou pedir depois para a Regina talvez compartilhar com vocês. E eu queria agradecer também, tá? Obrigado mesmo. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. E a gente acha que tem mais 10 minutinhos aí, se alguém tem mais alguma pergunta, para a gente trocar mais uma Acho ideia. que a Paula tinha uma questão, mas acho que você já respondeu aqui, que com a migração Já, do já. GA4 para os esportes, você já respondeu. Alguém tem mais alguma pergunta? Joaquim, tem mais alguma? Aline? Não? Bom, que já está Eu, todo mundo Ah, já eu queria com... aproveitar que sobraram aí 5 minutos, para o Bruno falar um pouco mais da Barões, porque eu já conhecia, já teve eventos aqui com o PH, tal, que a gente já participou, e assim, acho que tinha uma visão mais voltada para a produção de branded content. E acho que a Barões é muito mais do que isso. Então, eu queria aproveitar, já que sobrou tempo, para você fazer um jabá. Não, legal. É isso. Agradeço a Só oportunidade. fazer uma correção que é brand publishing. Aí o Bruno vai falar certinho. É E é exatamente normal isso. essa confusão. Essa percepção que o Joaquim tinha, que
é necessário a gente fazer a correção. E agradecendo a oportunidade também para a gente falar, que tem muito a ver com o publishing, né? A gente veio dessa indústria e desse background, mas a Barões, a gente fundou a Barões quando a gente percebeu um movimento, né, da indústria, sobretudo das marcas, né, de ter essa expertise dos publishers, essa expertise que nós temos, né, e implementar isso em projetos de mídia proprietária, tá? Então, a Barões hoje, ela trabalha em toda a cadeia do publishing digital, tá? Então, a gente trabalha com planejamento, com plataforma, com conteúdo, com distribuição e com dados, né? Sendo que o conteúdo é apenas mais um dos elos que precisam para que um projeto de publishing tenha sucesso, né? A gente sabe aqui, as empresas de cada um, sabe que se não tiver a gestão, né, a cadeia do publishing de forma completa, pensar no produto, pensar na distribuição, pensar na audiência, só a redação não vai ter efeito nenhum, né? Então, hoje a gente atende empresas aí, algumas empresas que são líderes em seus segmentos, né, como o Quinto Andar, a MRV, a Engie, a Embratel, o Banco Safra, o Banco Itaú, a Fundação Dom Cabral, né? E eles têm portais de conteúdo, né? Portais de publishing, que normalmente são projetos longevos, né? São projetos de 2, 3 anos, com uma visão de década, porque cada vez mais a marca ela precisa ser, pelo menos ser dona do seu território ali de atuação, né? Então, a Barões hoje ela faz apenas isso, a gente não atua com nenhum outro tipo de serviço, mas isso a gente sabe que é bastante coisa já, né? E a gente viu que precisava ter esse tipo de profissionalização e é isso que a gente oferece para o mercado de marcas hoje. E, Joaquim, a gente, complementando o Bruno, a Barões é uma empresa de brand publishing. Se fosse no mundo antigo, a gente chama editora de portais verticais. Todos os nossos portais, só que são do cliente, é white label, porque tem que ser do cliente, até por questão de LGPD, de first party data, é um ativo digital, editorial, dessas marcas. E essa é a nossa especialidade. E hoje, todos eles, sem exceção, são competitivos nos seus setores. Então, você pega lá o próximo nível, que a gente faz na Embratel, que é um B2B sobre tecnologia corporativa, inovação, sempre voltado para o B2B, né? A gente está lá já hoje, top 5, sei lá, 4, naquele prestigioso ranking que tem várias revistas que hoje são portais, como Mobile Time, como IT Web, tudo mais antigo. Então, a gente desenvolve não só o conteúdo, mas o ativo, mas a audiência muito qualificada ao longo do tempo para ser competitiva. Então, até no meu livro aí, que o Bruno mostrou, tem um capítulo ali falando do jornalismo especializado, das revistas especializadas e do brand publishing. Cada um tem um papel, mas o brand publishing ele entra para contribuir com esse setor, inclusive até no combate à desinformação, né? Porque quando uma marca é provedora de conteúdo, ela ajuda, inclusive, a qualificar o debate de maneira muito de base no jornalismo especializado. E aí, a gente até entrando aqui na ANER como associado, para tentar chamar a atenção dos publishers, que nós acreditamos, e a missão da Barões, é que a comunicação editorial, em nível profissional, seja parte importante, protagonista, se não core, das marcas. A gente está na sociedade da informação, não mais na sociedade do espetáculo. Então, nós não acreditamos que a comunicação persuasiva ela vai poder ser determinante como foi no século XX. A sociedade demanda informação. E a comunicação editorial pode contribuir muito. Então, a gente acredita que os associados da NER, players que têm origem no jornalismo especializado, eles podem ajudar as marcas. Isso é um novo mercado, tá? É desassociado de agência de publicidade, sim, porque eu acho que o branded content, quando uma marca faz um informe publicitário num veículo, muitas vezes agenciado por uma agência de publicidade, fica totalmente desconectado de um posicionamento editorial maduro da marca, muitas vezes não tem valor nenhum, vamos falar sério, e
foi um jeito que os veículos e as agências estavam deixando, tentando, e isso não vai ser sustentável. Então, acho que muitas organizações aqui, se desenvolverem bem tecnologicamente, claro, o que o Bruno falou, tecnologia não é mais assim eu me espanto, a gente está em 2023 e eu vejo editoras falando, que tecnologia não é nossa. Não, tecnologia é core de publishing. A mídia com maior capilaridade na história da humanidade é o telefone celular. Não é uma revista, não é livro, não é jornal, não é rádio, não é TV. Nunca teve uma mídia com penetração, com uma capilaridade, com escala tão grande, inclusive intimidade cognitiva como o telefone celular. Então, qualquer empresa que trabalhe com conteúdo, que se preze, é uma mídia tech. É sim tecnologia. Então, isso que o Bruno falou, de entender mesmo o GA4, mudar o perfil da equipe para ter proficiência na tecnologia, claro, com a aplicação do conteúdo. Não estou falando tecnologia para fazer banking, para fazer aplicativo, para conteúdo. E aí, sendo expert nisso, as marcas estão precisando disso, tá? Então, um pouco da nossa provocação na NER vai ser essa. Vai ser, pessoal, vamos, em vez de ficar aqui no nosso cantinho, recebendo PI de brand content, ataca, vamos fazer projetos B2B. A Barões fez e deu certo. É muito legal ter vocês na NER, PH e Bruno, porque eu acho que é um novo momento mesmo do mercado. É tudo isso que você está dizendo, né? Acho que todo o trabalho que a Regina vem fazendo, inclusive, tá nesse sentido, assim, de trazer para a discussão outros exemplos, outros fatores, outras pessoas que contribuem com o mercado mais moderno de produção de conteúdo no ecossistema como um todo. Então, eu acho que é muito bacana e muito, muito feliz de vocês estarem dentro da NER participando dessas discussões agora. Obrigado eles assinaram hoje, estão entrando. Eu acho que uma outra nem notícia pagou então ainda? Não, ainda não é oficial, é pré-oficial. Não, que além da Barões, a Mind também, aquela agência de influências, também se associou à NER, Joaquim. Também. Então, eu acho que é muito legal, porque a gente vai estar, sabe, a gente tem que estar antenado, tem que estar no século XXI, tem que estar onde está produzido o conteúdo, e eu acho que fazendo essa curadoria, sabe, eu acho importante isso, eu acho que são esses passos que são importantes que a NER dê. E legal, Regina, obrigado aí pelas boas-vindas. E, pessoal, se vocês puderem ler esse nosso livro, Brand Publishing e Transição Midiática, tem muita coisa. A primeira parte fala bem de transição midiática mesmo, com esse drama que a gente viveu e mostra o porquê. E também os cases, metodologia, mas eu acho que a gente quer ajudar mesmo a mudar. Acho que a missão da Barões é mudar o cerne da comunicação das marcas. As pessoas não precisam mais ser persuadidas, se informadas. PH, associado da NER tem que desconto para comprar teu livro? Eu consigo um de 25%. Pronto, então, associado da NER, para você associado da NER, ok, você tem um desconto de 25%. Coloca no informe, Rê. Coloca no informe. Eu vou mandar para a Regina. Na nossa newsletter, associado da NER, desconto 25%, viu, Márcia? Pessoal. Eu vou mandar ali para a Regina o cupom. E só a última coisa, Joaquim, uma coisa que acho que vocês todos, a gente podia ajustar, a gente entrevistou o Andrew McLuhan, inclusive o neto do McLuhan, e ele toca o Instituto McLuhan. E ele falou assim, às vezes tem que tirar o conteúdo da equação. O negócio não é conteúdo, é publishing. A gente é craque em publishing. A gente não é só escreve conteúdo, a gente faz as pessoas lerem conteúdo. Então, conteúdo é rei, distribuição é rainha, a plataforma que determina. Então, é o publishing editorial. E aí isso também tem ajudado a mudar. Uma mudança de mindset, né? Porque conteúdo, até a agência de publicidade faz conteúdo. Mas sim. não garante que é bom, entendeu? A Luísa está querendo fazer um comentário, né, Luísa? Tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que não foi respondida, da Paula. Ela perguntou se essa migração do GA para o GA4 vai fazer... Não, já foi respondida sim. Já foi respondida no meio da apresentação. A Ivonete, então tá. A Ivonete perguntou também. Precisamos de informação que nos provoque a buscar novos rumos para a nossa editora. Ivonete, por favor.
Ivonete, curtem. Não, acho que é Sobrenome mais é um chique, hein? comentário, né? É um comentário que a gente tá comentário. falando, Um comentário tá que ela falando fez. disso, né? De buscar novas informações. Vamos junto, A Ivone. Paula Carvalho está pedindo o link para a compra dos livros. A Ivonete Tá. é da Paulinas, a Edições Paulinas. Eu vou mandar para a Regina o Manda lá, já cupom. repõe no... É isso, e a Márcia newsletter, coloca na né? newsletter. Isso, Tá. combinado. Bom, É isso, né? eu Então, acho acho que é isso. isso. Bruno, eu quero te agradecer demais, tá? Enfim, foi muito bom. Eu acredito que a gente vai poder desenvolver novas apresentações, estilo de aula, estilo de laboratório. Acho que vai ser muito legal para a gente entender essa coisa dos dados, que é fundamental até para o negócio. E para não confundir, eu acho que quanto mais claro ficar tudo, quanto mais explicado e entendível para as editoras, eu acho fundamental isso, acho fundamental. E o que o PH falou, entendeu? Ir para o ataque, eu acho que é isso aí. E eu quero aproveitar e convidar todos para a nossa edição extra do Café com a ANEC, que nós vamos ter na quinta-feira, 14h30, para falar de reforma tributária no setor de revistas. Conto com a presença de todo mundo, porque é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo e possa mudar ainda algumas coisas. Eu acho que o posicionamento é fundamental, tá, gente? Então, agradeço demais. Bruno, agradeço. Seja bem-vindo como novo associado da NER, PH, João, enfim, a Barões é muito bem-vinda. Eu acho que eu estou namorando o PH faz um ano, né, PH? Já é caso antigo, Regina. É verdade. É verdade. bom, E eu tenho Regina. certeza que vai dar muito certo. Eu tenho Vai certeza sim. que vai dar muito certo. Vai ser inspirador para a NER. Inspirador. Obrigado mesmo, podem contar com a gente, assim como a gente quer contar com vocês, né? E vamos lá, vamos para as próximas, tá? Se alguém tiver uma dúvida na apresentação, tá os meus contatos, e a gente fica à disposição, tá? Para seguir aí fazendo essas trocas. E vamos para cima, gente. A sociedade precisa mais de publisher, as marcas precisam mais de publishing profissional do que comunicação persuasiva. E quem sabe fazer isso, historicamente, são as empresas que fazem publishing há muito tempo, tá? A formação. Isso vai favorecer muito a formação de jornalismo, a técnica de jornalismo especializado e, claro, os players com essa origem, tá? Vamos para cima. Vamos para cima, é isso aí. Tá bom, gente. Então, muito obrigada por esse café, pela presença de todos. E vamos para quinta-feira, ok? É isso aí. Grande Obrigado, abraço gente. a Valeu. todos. Muito obrigada. Obrigada novamente, Bruno. Seja Por nada. bem-vindo. Obrigado a você. Tchau, gente. Tchau. Abraço a Valeu, todos. pessoal. Tchau. Tchau.